Fala galera, aqui quem tá falando é Lucas Cordeiro, um dos analistas aqui do Clube Cripto, e no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês uma análise bem simples e explicativa de 4 moedas que a galera pede muito pra gente aqui no canal. A moeda Dogecoin, a BitTorrent, a Solana e a Matic, beleza? Então sem mais enrolações, vamos direto pro gráfico. Então galera, vamos começar esse vídeo aqui dando uma analisada na DOG, no par dólar, começando pelo gráfico diário, onde cada uma dessas barras aí equivale a um dia de negociação. Vamos ver como é que tá o contexto geral, né? Eu gosto de começar a dar uma olhada no contexto geral. E o que a gente tem aqui? Claramente uma tendência de alta. A gente pode ver até que as três médias aqui estão verdes, elas estão ascendentes. E o preço está subindo, ele está fazendo fundos cada vez mais altos. A gente não perdeu nenhum fundo relevante até agora, só esse pequeno fundo aqui que nem dava para chamar de fundo direito. Então legal, a gente está numa tendência de alta. Vamos traçar a linha de tendência de alta, né? A gente pega, liga os fundos com uma linha e a gente tem uma ideia de onde que o preço pode encontrar uma resistência para cair. E no momento a gente está testando exatamente essa linha de tendência, ó, que liga esses fundos todos aqui, ó, tá vendo? A gente liga esse fundo, nesse fundo a gente pode ver que o preço já veio, já respeitou aqui 3 vezes. Então é uma linha interessante para a gente ficar de olho. E o preço está exatamente nessa linha. O que isso significa? Significa que a gente está num momento crítico para a Dogecoin agora no momento. Se ela pegar e voltar a subir a partir daqui e romper essa resistência que a gente tem aqui em 0,42 centavos de dólar, ela pode continuar subindo e alcançar até valores algo em torno de, sei lá, o tão famoso $1 talvez, alguma coisa do tipo. Que dá mais ou menos assim. Vamos traçar um alvozinho de Fibo? Estou fazendo análise ao vivo com vocês, hein? Vamos ver. Dá mais ou menos em torno de 90 centavos de dólar e depois $1,17. Então não é impossível. A gente tem alvos na Dogecoin apontando para $1. Mas para que isso aconteça, o que a gente precisa? A gente precisa que essa linha de tendência de alta aqui não seja rompida para baixo. Se ela pegar e romper essa linha para baixo, daí a gente pode ter umas quedinhas aí nervosas. Deixa eu mudar a cor, né? Tá verde. Coloca vermelha. Belezura. Se romper essa linha de tendência, a gente provavelmente vai ter uma queda livre ali até algumas regiões aqui que eu vou deixar destacadas no gráfico, que são os próximos suportes do preço. Olha só, que são essas zonas azuis aqui, tá vendo? Esses são os próximos suportes. Se a gente perder essa linha de tendência de alta aqui, se o dia de hoje pegar e cair mais um pouco e fechar mais ou menos por aqui, mais ou menos em torno dos 30 centavos de dólar, é bem provável que a gente tenha uma queda até testar em torno dos 21, 22. Chegando aqui, o preço vai encontrar alguns problemas para passar, mas assim que ele pegar e passar dessa região, ele vai reto, vai cair liso até 10 centavos. Não é uma perspectiva muito otimista, mas por enquanto isso não aconteceu. Como eu disse, a gente precisa que o preço rompa essa linha, por isso que é um momento crítico agora. Se a gente tiver um pequeno movimento de alta aqui que rompa para cima os 38 centavos. Opa, coloquei a seta de cabeça para baixo. Se a gente conseguir romper aqui essa linha dos 38 centavos de dólar com força para cima, sei lá, vamos dizer que o dia hoje pegue e tem uma reviravolta e apareça uma barra parecida com essa ou parecida com essa daqui, que tem um corpo bem grande e que tem um volume interessante aqui embaixo. Por enquanto o volume está muito baixo, então eu ainda não acredito que vai romper para baixo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma barra de alta bem forte com um volume relevante. A gente precisa que esse indicador de volume aqui indique que o número de negociações aumentou para confirmar o nosso movimento. Daí, acontecendo isso, a gente pode buscar em alvos maiores, tipo a máxima histórica, né, 72 centavos, depois 90, depois 1,17. Então, basicamente é isso. A gente está num momento crítico, que é exatamente em cima da linha de tendência. Se perder para baixo, vai cair até 20. Se conseguir romper com sucesso, aqui a região em torno dos 40, 38, 45, é uma região um pouco larga até. Se conseguir romper com sucesso aqui com o volume para cima, vai buscar os 70, depois busca 90 centavos e $1,17. Beleza? Então, essa foi a análise rápida aqui da Dogecoin. Vamos para a próxima. Vamos para a Solana. Eu adoro essa moeda. Vou tentar não ser tendencioso, mas eu realmente gosto muito dela. Então, o que a gente tem aqui na Solana? Vamos dar uma olhada. Vamos subir um pouco para o semanal, só para a gente ter uma olhada de contexto. O semanal é cada uma dessas barras aqui que vale uma semana de negociação, então é um gráfico bem longo. Solana praticamente só sobe, né? Quase não tem barra de baixo. A gente pode ver que isso aqui é tudo barra. Só teve essa barra de queda aqui. Mesmo assim foi uma barra com um corpo minúsculo. E na análise anterior que eu fiz, eu imaginei que ela pudesse buscar aqui em torno dos 70. Só que ela pegou e rompeu para baixo. Que foi aquele dia que o mercado inteiro virou para baixo, ela pegou e deu a primeira barra de venda assim considerável que a gente teve.
Depois dessa grande barra aqui, a gente teve o quê? Duas barras dentro dela, dois inside candles praticamente. Isso significa que a gente não, nesse macro universo aqui, a gente não está tendo nenhuma tendência, tá equilibrado. A gente teve uma queda forte, mas essa queda forte também não teve continuidade, ela não continuou caindo e ela voltou para cima. Que queda é essa que pega e cai 100% e volta 70%, depois 78%? Então a gente não está em uma tendência de baixa nem nada do tipo, a gente está meio que consolidando se a gente pensar nessas últimas 4 ou 5 barras, e se a gente pensar no contexto geral das últimas 10, 12 barras, a gente está ainda numa tendência de alta, a gente teve só uma primeira correção. Então não dá para pensar em venda nessa moeda por enquanto. Ainda é uma moeda que tem tendência majoritariamente altista. Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora no diário novamente, olhando aqui onde cada uma dessas barras significa que resume um dia de negociação. Vamos lá, vou apagar esse canalzinho que estava aqui. E vamos olhar um pouco com um pouco mais de zoom. O que aconteceu nos últimos dias? A gente formou uma espécie de topo duplo, né? Não é um topo duplo de livro, mas tem um comportamento, né? Veio e testou 2 vezes essa região, depois rompeu para baixo. A gente teve essa queda aqui em 2 pernas, né? Que é uma queda típica de consolidação. Se fosse uma tendência de baixa, ia cair tudo de uma vez. Mas quando geralmente cai em ABC assim, a gente pode pensar que é só uma queda de consolidação, não é uma nova tendência. Depois disso, a gente está tendo agora uma retração, né? Que dá algo em torno, deixa eu medir. Essa retração em torno de 78%, então já não vai mais continuar essa queda provavelmente. Por quê? Porque o número de barras, depois que teve essa queda, para a gente esperar uma continuação, a gente tinha que esperar no máximo uma retração até 61,8%. Daí pegou e já rompeu para cima, já chegou a 78%. Além disso, já faz muito tempo. O tempo também é importante para analisar o gráfico. Muita gente não presta muita atenção para isso, né? Presta mais atenção para preço, mas o tempo também é interessante. Então a gente provavelmente não vai ter uma continuação dessa pernada de queda, porque faz muito tempo, já passou muitas barras depois de que ela aconteceu. Mas vamos dar uma analisada no que está acontecendo agora, nos últimos dias, né? Última semana praticamente. O preço está subindo bem devagar, só que o volume não está tão interessante. O volume até cresceu, né? Chegou a ficar acima dessa média de 5 aqui, se não me engano. Mas não está tão interessante assim, ainda não apareceu um volume legal. Então eu fico um pouco cabreiro, eu tô com um pouco de medo de que na hora que essa moeda chegar aqui nessa resistência aqui em torno dos 50, porque o 50 é um número redondo, tem um fator psicológico que envolve esse tipo de resistência, eu acredito que chegando ali, se ele chegar fraco dessa forma que está, ele não vai passar. Daí pode ser que a gente pegue e veja algo assim e fique novamente enrolando aqui nessa região. Não acredito que vá cair, como eu disse, não acredito que essa perna aqui vai ter uma continuação. Mas também não acho interessante pensar em compras em Solana, por mais que ela seja um ótimo projeto. Tipo assim, de forma fundamentalista, sempre vale a pena comprar ela. Mas tecnicamente falando, eu não acho que está tão interessante porque está subindo muito fraco. A gente tem uma resistência bem importante, que é na região do topo histórico. E não está me convencendo. A não ser que pegue e entre bastante volume e rompa isso daqui com força, daí sim a gente pode buscar o alvo anterior que eu tinha comentado na faixa dos $70. Mas para isso tem que romper o topo histórico com força. Se não romper, provavelmente não vai. Vamos pensar um pouco agora no cenário de queda também. Se ela começar a cair, para onde que ela vai parar? Onde que está o próximo suporte? A gente tem esse suporte aqui, ó, nessa região. Aqui, ó. A gente teve vários fundos na região dos 25, 27 dólares, 26, 25 dólares mais ou menos. Essa região aqui é uma região importante. Enquanto o preço não cair abaixo disso, e ficar enrolando aqui, ficar consolidando, não tem problema. Pode fazer o que for, que não é arriscado pra gente. Pode ficar aqui consolidando, formando talvez uma bandeirona. Eu não acho esse cenário preocupante. Mas se romper 25, daí a gente pode pensar talvez em uma virada de tendência. Daí pode cair até 16, até 12, vai ser um pouco mais complicado. Mas daí a gente já está pensando um pouco mais a longo prazo e vamos analisar, não tem o que fazer, a gente tem que esperar acontecer alguma dessas coisas que eu falei. Vamos ver como é que vai chegar para testar aqui. Como eu disse, por enquanto não está favorável para compra, porque está subindo fraco, a gente está muito perto de uma resistência. Não dá para vender no longo prazo também, porque por enquanto é uma tendência mais de consolidação do que de queda. Então, resumidamente, Solana é observar, a gente tem que ficar de olho para ver como é que ela vai se comportar. Chegando aqui nessa região dos 25, é interessante pensar em compras, talvez, se chegar fraco. Chegando aqui em cima, não tem nada para fazer, observar se vai romper ou não.
E essa jogada, vamos ficar de olho nela. Então vamos para a próxima moeda, BitTorrent, né? O que a gente tem aqui na BitTorrent? Já tem alguns estudos antigos aqui, ó. A gente estava tendo uma tendência de alta muito forte, a gente formou esse canalzão de alta. E depois desse canalzão, o que aconteceu? Pegou e rompeu para baixo, cara. Eu acreditava que ela poderia subir para cima, romper essa bandeirinha e tudo e continuar o movimento de alta. Mas ela acabou rompendo o canal para baixo e foi buscar as médias de 200 aqui, nessa região. Daí a gente formou um suporte interessante aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, do 0,3 mais ou menos. Só que desde então a gente só tá caindo, meio que consolidando e o preço não tá indo para frente. A gente inclusive formou uma espécie de linha de tendência de baixa, que é o que tá delimitando esse canalzinho de baixa por enquanto. Então o que a gente tem? Resumidamente, em BitTorrent, a tendência ainda é de alta, mas não é uma alta tão forte assim. Se a gente for pensar só no macro, assim, nas últimas semanas, eu não pensaria em compras nessa moeda ainda. O que poderia mudar esse cenário para ela ficar mais favorável para compras? Ela pegar e romper essa linha de tendência de baixa aqui, que a gente tem traçado, ela romper para cima, fazer um pullback e começar a subir com força. Daí sim eu ficaria mais interessado em pensar em compras nela, se acontecesse algo parecido com isso. Tá vendo? Daí seria mais interessante se pegasse e rompesse essa linha, voltasse, fizesse um pullback e continuasse subindo. Por enquanto eu não penso em compras ainda, não acho que é uma região tão interessante. A não ser que você pense em comprar na região aqui do 0,3 redondo, que aqui tem um suporte legal. Pode ser que ela venha aqui e suba novamente até testar 0,4. Mas ainda assim está meio complicado. O mercado em geral está meio consolidado. E nesses momentos o que a gente tem que fazer é aguardar explodir para algum lado. Entrar em consolidação não funciona. É muita confusão, muita chance de tomar stop, nunca tem um risco-retorno legal. E as operações sempre demoram mais do que a gente imagina. Por isso que é mais legal a gente operar quando está com uma tendência estabelecida. Por enquanto a gente está meio que consolidando, vamos dizer assim. Então enquanto o preço continuar acima de 0,003... tá safe, não vai cair. Ele vai testar aqui provavelmente esse suporte novamente, voltar a subir, ficar enrolando, até que aconteça esse rompimento para cima, como eu contei. Daí vai buscar novamente 0,7, talvez 0,01, coisas assim. Se romper 0,3 para baixo, se a gente tiver um fechamento para baixo ali com volume, o próximo suporte, óbvio, fica aqui nessa região. 0,019 mais ou menos. É meio complicado, eu não gosto muito de falar quando tem valores muito quebrados, né? Mas não tem como fugir. Mas fica mais ou menos em torno aqui dessa região. Essa região é o próximo suporte, se caso perca 0,003. Então se cair aqui, se cair fraco, dá para pensar em compras aqui, alguma coisa assim. Provavelmente vai ser nessa região que a gente vai ter uma retração, se cair, né? Mas o cenário não está definido, ele está muito enrolado, está muito consolidado. A gente tem que aguardar para ver para onde que vai romper. Então, para finalizar, vamos dar uma olhada na Matic, né? Vamos ver o que está acontecendo nessa moeda. Vamos dar uma olhada aqui no semanal novamente, para a gente ter uma ideia de contexto. O que a gente tem no semanal? Essa moeda ela ficou muito tempo enrolada, muito tempo consolidada, numa grande consolidação. Ó. Se a gente traçar aqui para o caixote, provavelmente dá certinho. Bem delimitado. Deixa eu pegar aqui. A gente teve um caixotezinho bem delimitado. Depois pegou e rompeu para cima. Foi subindo, entrou numa tendência de alta assim, absurda, né? Quase sem respiro. Teve uma consolidação, rompeu e continuou. E aqui que começou a ter alguma resposta de queda, vamos dizer assim. Aqui que por isso começou a encontrar um pouco mais de resistência. Vamos descer para o diário para a gente ver o que foi essa resistência. Então, aqui a gente tem a tendência de alta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos traçar já a linha de tendência de alta. Que ela tá bem pulando nos olhos aqui, dá para ver ela claramente. Só para a gente não se perder. Legal, a gente tem essa linha de tendência de alta aqui, que é uma espécie de suporte que fica na transversal. Todo mundo usa isso há muitos anos, é uma figura bem clássica da análise técnica clássica, né? A gente pega e liga uma linha nos fundos e usa isso como ponto de referência para a gente saber se o preço está caro ou barato. Inclusive dá para traçar até um canal, eu acho que fica mais legal, mais didático do que simplesmente traçar uma linha de tendência de alta. Deixa eu pegar o canalzinho aqui. A gente pega e coloca uma linha nos fundos e expande essa linha para os topos. A gente tem exatamente onde está delimitada os extremos da tendência. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Matic, claramente uma tendência de alta absurda, não dá para pensar em vender essa moeda. Mas chegando aqui no topo a gente teve essa primeira reação de queda, né, que foi o que aconteceu com o mercado em geral, todo o mercado caiu. Mas ela reagiu até melhor do que outras moedas, porque a gente teve uma queda bem forte e ela voltou quase 100% do movimento de queda para cima.
formando uma figura, uma espécie de V. O que significa esse V? Esse V significa simplesmente consolidação. Por quê? Porque a gente não tem desbalanceamento de forças. A gente teve um movimento forte para baixo e 100% desse movimento foi devolvido. Então a situação dela é, em tese, parecida com a das outras moedas. A diferença é que ela ainda está em uma tendência de alta, porque ela ainda está dentro desse canal. Então onde que fica interessante para a gente procurar entradas aqui em compra? Chegando aqui na região do fundo do canal. Provavelmente vai ser algo aqui assim. Provavelmente em torno de 0,50 mais ou menos. No momento está mais baixo, no momento está 0,16. Mas tocando essa linha aqui do fundo, fica interessante a gente pegar e começar a pensar em compras. Porque a gente não tem nenhuma força vendedora ainda expressiva e o preço agora tá caindo lentamente, mas com pouquíssimo volume. Quer ver? Vamos dar uma olhada no volume. Olha só, o volume está muito baixo. Então a gente provavelmente vai voltar, essa moeda provavelmente ainda vai voltar a subir. Essa queda é só uma consolidaçãozinha. Então dá para pensar em fazer algumas compras parciais em 1,40 talvez. E se a gente descer por 4 horas, provavelmente a gente tem uma espécie de bandeira aqui. Olha só. No 4 horas a gente tem bem delimitado essa linha de tendência de baixa. Olha que bonito. Isso aqui dá até uma operação, hein? Rompendo essa linha de tendência de baixa aqui, cara, dá para fazer uma operação legal. Pegando aqui, rompendo aqui, rompendo e fazendo um reteste, provavelmente vai buscar o topo histórico e seguir em frente. Vamos fazer até aqui medir uns alvos. Deixa eu marcar aqui os alvos. Show de bola. Rompendo essa linha de tendência de baixa, a gente tem aqui alvos em 3,17 e em 4,35, pensando no médio e longo prazo. Então, é uma moeda que tem bastante potencial de subir ainda. Vale a pena pegar e ficar de olho nela, sem dúvida, especialmente rompendo essa linha aqui de resistência, beleza? Para baixo eu não vejo ainda muito perigo, não tem chance dessa moeda cair, a não ser que ela rompa essa linha de tendência de alta aqui bem grande que a gente tem do diário, do semanal. Rompendo, daí eu ficaria um pouco mais preocupado, mas por enquanto essa moeda está tranquila, ela segue em tendência de alta, está num momento interessante de entrar. Se eu fosse montar uma operação, provavelmente seria algo assim, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, nem venda, nem nada do tipo, é só um estudo. Provavelmente eu entraria... olha só. Provavelmente eu entraria comprado com ordem stop aqui na região dos 1,82, colocaria um stop na região dos 1,36, 1,30, mais ou menos, 1,33, para ficar bem seguro nesse suporte aqui. E com um alvo lá em 3,17, né? A gente está falando de um risco-retorno aí de 2,9, quase 3 para 1. E se a gente mirar no segundo alvo, que seria até mais absurdo, a gente está falando de um risco-retorno de 5,2 mais ou menos. Mas novamente, isso não é uma recomendação de compra nem venda, é só um estudo, beleza? É assim que eu faria se eu fosse operar essa moeda. Mas então, resumidamente é isso. A moeda tal, eu tô autista com essa moeda, ficaria de olho, eu montaria a operação desse jeito se eu fosse operar ela, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de pegar e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos de análise e deixar o like se você curtiu esse tipo de conteúdo, porque deixando o like a gente entende que você gosta desse tipo de vídeo de análise e a gente pode continuar trazendo mais e mais vídeos assim, beleza? Então galera, por hoje é isso, falou!